Bom, nós já percebemos nos textos que estamos lendo, tanto no primeiro capítulo de Samuel como no capítulo 3, e o 2 está no meio, mas fala do mesmo assunto, que está acontecendo uma mudança. Parece que tudo está abandonado, parece que tem um caos, que não tem governo, que as coisas estão rolando naturalmente, mas está acontecendo uma mudança. O nascimento miraculoso de Samuel, porque Ana era estéril, nós falamos sobre isso da outra vez, é um sinal de mudança. E essa mudança, o vento dessa mudança, é uma intervenção divina, é resultado de uma intervenção direta de Deus. Algo vai mudar. Toda aquela apatia, todo aquele distanciamento que havia entre o povo de Israel e o Criador, vai mudar agora. Vai mudar dentro do tempo certo, vai mudar com a velocidade certa, mas vai mudar porque Deus continua controlando, reinando e agindo poderosamente. Se nós fôssemos pentecostais, nós chamaríamos essa mudança de avivamento, que é assim que os pentecostais chamam. Eles entendem que toda vez que há uma mudança, que há um movimento de Deus, no sentido de despertar o seu povo, isso é um avivamento. Essa palavra nem é boa, porque não tem essa palavra na Bíblia, ninguém usa essa expressão nas Escrituras. Na verdade, nunca houve de fato um avivamento na história, como nós recebemos, né? Essa ideia de que as pessoas são avivadas por Deus. Isso é um conceito que não tem na Escritura. A Bíblia trabalha com outro conceito que é bem melhor, que é o conceito de reforma. Esse é um conceito bem bíblico. Por quê? Porque em vez de ser um movimento espiritualizado, místico, é um movimento de transformação pela palavra de Deus. Esse é um equívoco comum nas interpretações e nas pregações. As pessoas ainda acham que as mudanças de Deus acontecem com manifestações místicas, com grande poder, portas se abrindo, anjos chegando, coisas explodindo, mas isso nunca acontece na Bíblia. Toda vez que Deus está fazendo uma mudança, que movimento ele gera? São pessoas novas que são levantadas, é o silêncio que acaba, é a palavra de Deus que é ensinada, corações que se despertam, e então as coisas mudam. Samuel é considerado por muitos, sempre foi, um grande reformador. Assim como Moisés foi um grande reformador. Depois dele, Josias foi um grande reformador. Neemias foi um grande reformador. A Bíblia está cheia de grandes reformadores. E todos esses homens que fizeram reformas através da pregação das Escrituras. Então, toda vez que isso aconteceu porque a Bíblia estava sendo ensinada, pregada, então as reformas aconteceram. Bom, essas mudanças vão acontecer, estão acontecendo e vão acontecer, porque na verdade Israel estava em profunda decadência moral. Nós já falamos sobre isso aqui. É o tempo dos juízes, então é um tempo de muita decadência moral, social e espiritual. É um momento também de muita arrogância, apesar da decadência. O povo de Israel acha que é o melhor, que é o maior, que é escolhido, que é isso, que é aquilo. Então, apesar de toda a decadência, ele continua se achando pra caramba e não percebeu o quanto Deus já se afastou da sua presença, da sua vida. E por conta disso tudo, os hebreus estão sem direção, sem rumo. Então a mudança vai acontecer aí. E é importante nós sempre prestarmos atenção, ao lermos os textos, irmãos, que Deus tem um pacto, tem uma aliança com o povo de Israel. Ele não tem uma aliança com a Palestina toda. Tem uma aliança com os israelitas, com os hebreus. Uma aliança que foi feita lá no Monte Sinai, junto com Moisés, depois do Êxodo, que é resultado das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. Tem uma história atrás disso aí. Deus não tem aliança com os outros povos da terra de Canaã. E por que eu estou dizendo isso e fazendo essa explicação? Porque muitas vezes nós confundimos soberania com pacto, soberania com aliança. O Criador, que a Bíblia revela, fala sobre ele, é o Deus soberano do universo. Deus dos que creem e dos que não creem. Deus dos que o amam e daqueles que o odeiam. Mas pacto ele só tem com Israel.
com os hebreus, por conta de Moisés, por conta do Êxodo, por conta de Abraão, por conta de todas essas histórias. Então, quando nós lemos esses textos e falamos de reforma, de mudança, isso significa o quê? Que Deus está fazendo mudanças por conta do plano redentor e por conta da aliança que ele tem com os israelitas. Ele não tem aliança com as outras nações. Ele é o Deus soberano, mas não é o Deus dos filisteus, nem o Deus dos amonitas, dos amorreus. Ele é o Deus dos israelitas, dos hebreus. Essa perspectiva bíblica ela é essencial para a nossa compreensão dos textos. Porque você fica vendo aí durante a pandemia, durante as crises, as pessoas lendo o Antigo Testamento como se Deus fosse o Deus do Brasil. Como se o Brasil, como se o povo brasileiro tivesse uma aliança. As pessoas oram, volta Senhor, não, volta Brasil para o Senhor, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, oram pela bandeira, essa terra pertence a Jesus. Onde as pessoas tiram essas coisas, irmãos? A religiosidade confundindo a cabeça dos homens. É óbvio que nós, como cristãos, temos que orar pelo Brasil, pelo Rio, ainda mais agora. Vamos recorrer a quem? Só podemos recorrer a Deus mesmo, é Ele que pode nos ajudar. Mas daí dizer que existe uma aliança de Deus com o povo brasileiro, isso não tem lugar nenhum, nem nos textos, nem na história. Esse pacto de Deus é com os israelitas. Então as promessas e profecias e os juízos de Deus são sobre os israelitas. E tudo isso vai se canalizar para o trabalho que Deus está fazendo, o caminho que Ele está preparando para a vinda do Messias, que vem depois, no futuro, que é o Cristo encarnado. Essa compreensão é fundamental. Comparar os textos do Antigo Testamento com a nossa realidade é ficar confuso, trazer confusão e não chegar a lugar nenhum. Chegar a lugar nenhum. Essas promessas que as pessoas invocam, os textos, né? Hoje mesmo de manhã eu estava lendo um comentário, o camarada pegando várias passagens do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, aplicando como se fossem relacionadas ao Brasil, relacionadas à Covid, relacionadas, quer dizer, isso só traz mais confusão, mais delírio, mais maluquice e comprova que nós estamos igualzinho os hebreus sem aliança. Eles tinham aliança, nós não temos nenhuma, mas nós estamos tão perdidos quanto eles estavam. E também mostra um pouco, irmãos, que assim como no tempo dos hebreus, a palavra de Deus também hoje é rara. Agora, eu podia citar Jesus aqui, né? Quando Jesus diz assim, ai de vocês israelitas, haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Por quê? Porque os caras viram o Messias. Agora imagine nós, irmãos, que temos Bíblia, nunca houve tanta Bíblia disponível para tanta gente. Tem gente que tem 10 Bíblias em casa, 20 Bíblias. Bíblia preta, Bíblia branca, Bíblia amarela, Bíblia rosa, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do líder, Bíblia do adolescente, Bíblia do Bíblia no telefone. Nunca teve tanta Bíblia e nunca se leu tão pouco a Bíblia. Nunca se teve tanto texto e nunca se leu tão pouco texto, ou nunca se aplicou tão mal o texto bíblico. Então, de fato, nós não somos os hebreus, Deus não tem uma aliança conosco como tinha com os hebreus, mas algumas coisas podem ser usadas como paralelo, e um dos paralelos é esse. Nunca foi tão rara a palavra de Deus como é agora, apesar de ter Bíblia em abundância. Igrejas enormes, lotadas. Em Niterói tem uma gigante. Os cultos têm milhares de pessoas, tem fila. Uma comunidade seca, sem Deus. É uma grande festa sobre nada. Sobre absolutamente nada. Observem no texto que Israel tem tabernáculo, a arca da aliança está dentro do tabernáculo, o texto narra, Samuel dorme do lado da arca, tem tabernáculo, tem arca, tem sacerdote e Deus não está falando. Como nós lemos no início do capítulo, naqueles tempos, diz o texto, a palavra do Senhor
era rara no versículo 1. Então tem toda a estrutura religiosa montada, sacerdote, filho de sacerdote, tudo isso, e a palavra de Deus era rara. Por quê, irmãos? Porque a religião, o ritual religioso não garante Deus, não, irmão. Deus se garante sozinho. Deus se garante sozinho. Não são as igrejas e comunidades que formam os crentes. São os crentes que formam as comunidades. Ao contrário. Não é você pegar um monte de gente e botar dentro de uma igreja para que essa turma se converta. São os convertidos, quando se unem, que formam uma igreja. Não são as pessoas que precisam de igrejas. São as igrejas que precisam de crentes. Porque senão, são apenas reuniões de pessoas, com todo o paramento, com toda a estrutura. A Bíblia vai nos mostrar esse contraste. Eli era sacerdote, mas não era mais digno de representar o Senhor diante do povo. Por quê? Porque ninguém fala em nome do Senhor. Deus não precisa de porta-voz. Deus é que fala por Ele mesmo. Deus é que fala por Ele mesmo. Todos os irmãos, acabei de dizer, tanto os que estão aqui como os que estão na internet, todos têm Bíblia na mão. Se você tem Bíblia, se você nasceu de novo, se o Espírito de Deus se move em você, você não precisa de pastor para te falar, porque a própria Bíblia fala para você. A palavra de Deus está na sua mão. Deus não precisa de ajuda. Para dizer a verdade, a gente mais atrapalha do que ajuda Deus o tempo todo. E nesse sentido, nesse texto, o contraste é claro. Toda a estrutura religiosa existe, mas a palavra de Deus não existe. Isso também é interessante, né? Quando as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, elas querem a religião, né? Mas não querem ouvir Deus. Quando as pessoas não querem ouvir Deus, Deus se cala, recolhe, esconde a sua palavra. Todo mundo quer religião, quer cantar, quer falar, quer ouvir, quer fazer acontecer, mas não quer ouvir Deus, exatamente. Quando Jesus pregava, os fariseus estavam ali, mas eles não queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Então Deus se cala. Mas já que Samuel representa alguém que quer ouvir a voz de Deus, com ele Deus fala. Então já fica a grande lição do texto para nós aqui. Se nós realmente buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, e ao olhar para o texto, e ao vir ao culto, se o nosso desejo for ouvir a voz de Deus, amar o Senhor, servir ao Senhor, não tenha medo, meu irmão, o Espírito de Deus falará ao seu coração. Agora, se a gente não quer ouvir Deus, só quer religião, nós vamos nos embriagar de religião. E o que a gente mais vê hoje, na internet, nos sites, nos cultos ao vivo, são as pessoas se embriagando da religiosidade. Porque o que satisfaz o homem é a religiosidade. Mas o que satisfaz o que nasceu de novo é a presença do Espírito de Deus. Quem os crentes pensam que são? Quem os israelitas pensam que são? Que podem fazer, acontecer, falar? Ninguém fala em nome de Deus, irmãos. É Deus que fala em seu próprio nome, como diz o texto de Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. Ou seja, Deus não precisa da nossa ajuda. Se nós estamos aqui hoje reunidos, é porque a graça do Senhor nos alcançou. Ele é que está nos dando um presente. Ele não precisa da nossa ajuda. Bom, esse é o retrato bíblico de um povo em decadência, de um trabalho religioso decadente, e aí toda virada, toda mudança vai começar com uma inquietação que nós vimos no texto sobre Ana. Deus está inquieto com toda essa realidade, então ele vai compartilhar a inquietação dele com outras pessoas. Entre essas pessoas existe Ana, ele coloca nela um desejo de deixar de ser estéril. Toda essa história vocês já conhecem. Quem não assistiu esse vídeo, aqui embaixo da descrição do vídeo da mensagem de hoje, eu vou colocar o link do vídeo passado. E aí você tem um contraste agora entre Eli e entre Samuel. Primeiro que Samuel pertence a Deus, né? Foi entregue a Deus.
Eli pertence a si mesmo. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que Deus acusa Eli de ser um falso sacerdote e de honrar os seus próprios filhos mais do que honrar a Deus. Deus diz para ele: você honra mais aos seus filhos do que a mim mesmo. Porque, na verdade, nós não somos hebreus, não temos uma aliança pactual com Deus como os hebreus tinham, mas muitas coisas nós repetimos. Uma delas é essa: igrejas, dezenas delas, servindo aos seus próprios líderes. As igrejas existem para que os caras tirem benefício para si mesmo e vão honrando a si mesmo, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus genros, às suas noras, aos seus familiares. Não é para Jesus, nunca foi. Não é para Deus. É o que Deus diz a Eli. Diz para ele: você honra mais os seus filhos do que a mim. Mas olha a diferença entre Eli e Ana. O único filho que ela tinha, ela entregou para o Senhor. Deu para ele um contraste absurdo. O nome de Samuel significa Deus respondeu. Respondeu quem? A oração de Ana? Também, porque Deus colocou uma inquietação nela. Mas a resposta de Deus não é para Ana especificamente, é para todos. É uma resposta de Deus a esta realidade, a este momento histórico. Porque de vez em quando as pessoas falam, né? Tá tudo uma bagunça, a igreja brasileira vai acabar. Irmãos, enquanto Deus for soberano, nada vai acabar sem a sua permissão. Se todos nós falharmos, se todos nós nos calarmos, se todos nós enlouquecermos, Deus levantará outros, e outros, e outros, porque o Senhor é o Deus e soberano sobre todas as coisas. Então é uma resposta de Deus àquela realidade. Samuel é o menino que nasce para responder àquela realidade. Que realidade é aquela? Você tem uma linhagem sacerdotal dos levitas lá, que é a de Eli, e agora vai sair um sacerdote de outra linhagem, de outra tribo. Por quê? Porque Deus não está preso a essas normas humanas. Deus é livre, irmãos. Deus é livre. Não é Deus que nos segue. Somos nós que seguimos o Senhor. Então agora Deus apaga aquela realidade e faz outra, com a sua autoridade, com a sua glória, e vai transformar Samuel primeiramente num servo. Como vocês podem ver, ele é servo de Deus, ele é servo de Eli, vai virar juiz, vai virar sacerdote e vai virar profeta. E além de tudo isso, abrindo aqui um parêntese, que também serve de exemplo para nós, o próprio Deus que julga Eli, que o repreende, também age com graça, porque na verdade Eli foi um péssimo sacerdote e um péssimo pai. Criou mal os seus filhos, como sacerdote, treinou mal eles, deixou que eles se tornassem corruptos, problemáticos, passou a mão na cabeça deles, os poupou de todo tipo de juízo, e agora Deus vai pegar Samuel, o seu escolhido, aquele que o próprio Deus gerou, fruto de um milagre, uma coisa incrível. Deus vai pegar Samuel e vai entregar na mão de quem? De Eli. O cara que não sabe criar filhos, o cara que não sabe formar sacerdotes. Mas Deus vai agir com graça e vai dar para ele uma outra chance. Olha só que coisa incrível. Até nesses momentos de juízo, Deus age de forma graciosa e vai dar para ele uma outra oportunidade. E pelo que a gente viu no texto aqui, ele está treinando Samuel direitinho. Faça isso, faça aquilo. É Deus que está falando. Responda a ele quando ele falar. Me conte tudo. Não esconda nada. Tá vendo? Samuel está sendo treinado por um sacerdote que não sabe treinar, porque no reino de Deus, irmãos, a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Sempre. Muito bem. Qual é a realidade bíblica? A gente já indo para o final, que é uma mensagem pequena, mas bem objetiva. Primeiro, já falamos aqui, raramente o Senhor falava, porque Deus só tem compromisso com a sua palavra, não tem compromisso com as estruturas, nem com a religião. Segundo, Eli é um sacerdote falido, que já nem consegue enxergar, nem fisicamente, porque seus olhos estão falhando, e nem espiritualmente ele não está conseguindo discernir o que acontece. Terceiro, apesar de toda essa crise, a lâmpada de Deus dentro do tabernáculo continua acesa. O que significa o quê, irmãos?
que é Deus que continua governando a sua obra, o seu reino, tudo que ele faz, é ele que faz acontecer, não somos nós. Em quarto lugar, é Deus que chama Samuel. Isso é muito bacana, né? Não há heróis na obra de Deus, são todos servos. Eu estou aqui, deixa comigo, vamos mudar a realidade do Brasil. Isso é muita presunção, irmãos. As coisas só vão acontecer se Deus assim desejar, e é Deus que chama Samuel. Ele nasceu de um milagre, é fato. Está claro que Deus tem um plano na vida dele, é fato. Mas chega um momento em que Deus fala com ele diretamente, porque ele não tinha ouvido a voz de Deus, ele não sabia como é que isso funcionava. Ele precisa ser chamado. Nas igrejas, nas nossas comunidades, tem muita gente que trabalha, que prega, que ensina, que lidera, que já foi ordenado pastor, que chamou a si mesmo, ou foi chamado pela igreja, e faz tudo porque aprendeu a fazer. Samuel acende a lâmpada, cuida da arca, mexe no tabernáculo, serve o sacerdote, sem Deus nunca ter falado com ele. Então a religião, ela pode ser repetida, ela pode ser praticada, mesmo que Deus nunca tenha falado conosco. Agora, quando Deus fala. Há muitos líderes entre nós, nas mais diversas denominações, que ocupam cargos incríveis, com quem Deus nunca falou, que nunca foram chamados por ele. Chamaram-se a si mesmos. A igreja que o chamou. Mas não é assim que funciona na obra de Deus, não, irmãos. É Deus que vocaciona. Ele foi chamado pelo Senhor, porque a palavra de Deus ainda não tinha sido revelada a ele. É bem claro o texto, bem pedagógico, uma história bem contada, direitinho, para mostrar para a gente. Ele percebe, ele está velho, está no fim, mas ele percebe que está rolando uma transição, que Deus está se manifestando, ele percebe. Ele não é bobo, não. Ele não é bobo, não. Ele só perdeu o seu tempo. E aí, o que acontece? A fidelidade de Deus se manifesta. Esse versículo, do versículo 30 do capítulo 2 de 1 Samuel, é o versículo que fala sobre o que Deus havia dito. Quero ler com vocês. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha só que coisa incrível. O Senhor, o Deus de Israel, diz: prometi à sua família, a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora eu digo: longe de mim tal coisa. Honrarei os que me honram, mas os que me desprezam também serão tratados com desprezo. Olha só, aquela falácia da religião. Eu tenho promessa. Não é assim? Você tem promessa? Eu tenho promessa. Se eu tenho promessa, ninguém toma de mim. Irmãos, a fidelidade de Deus é para com Ele mesmo. A fidelidade de Deus é para com a sua palavra. Entre nós só haverá bênção se nós estivermos aqui para obedecer e exaltar a palavra do nosso Deus. Porque uma vez que Ele é fiel à sua palavra, cumpre a sua palavra, preserva a sua palavra, se nós amamos a sua palavra, essa bênção vai nos alcançar. Tirando isso, é tudo falácia da religião. Promessa, profecia, declaração. O próprio Deus está dizendo: eu tinha te prometido, prometi e agora estou desprometendo. Porque você não está acima de mim. Pô. Eu honro os que me honram. Agora os que me desprezam receberão desprezo. Então está muito claro que a fidelidade de Deus é a Ele mesmo, irmãos. Quantos irmãos ensinam e são ensinados sobre fidelidade de forma inversa? Né? Vou dar o dízimo, Deus vai guardar meu dinheiro. Vou cumprir essa norma e aquela nova, Deus vai me abençoar. Vou fazer aquilo, Deus vai me proteger. E aí os caras pegam o microfone, vão para a internet para dizer: Deus não pode negar a sua palavra, Deus não pode me... Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Depende do que você está falando. Está falando de quê exatamente? Porque aqui nós temos uma palavra dada por Deus, diretamente de Deus, uma declaração. Eu prometi que você e a sua família, prometi, mas estou te prometendo agora. Porque nenhuma promessa está acima de mim mesmo. Quer dizer, o camarada deveria pensar na promessa não como uma garantia, né, de imunidade parlamentar. Ele devia pensar na promessa como uma bênção. Deus me prometeu isso, né? Vou fazer por onde? Vocês já viram aquele filme,
o Resgate do Soldado Ryan, já viu esse filme? O filme é antigo, né? Você já viu esse filme, você está no grupo de risco, já tem que estar na segunda dose da vacina. Não, o soldado, lembra da história mais ou menos? Tinham 3 irmãos, né? Ou 4 irmãos? Acho que são 3, né? Que estão na batalha na Segunda Guerra, morrem 2, não, acho que são 4. Acho que morrem 3, se eu não me engano. Tá, morreram um monte, é isso. Morreram um monte lá, sobrou um, aí os caras destacam um pelotão para ir lá no meio da guerra resgatar o cara. E vai morrendo um por um, né? Para poder manter o cara vivo. No final, na última cena, quando o capitão, vou dar o spoiler do filme, na última cena, quando o capitão leva o tiro, para ele ficar vivo, ele pega o cara pelo colarinho e fala assim, faça com que isso tenha valido a pena, pô. É uma cena muito legal, porque quando o filme termina, ele já idoso, muitos anos depois, com a família no cemitério homenageando os seus amigos, heróis de guerra, ele chora e a mulher dele pergunta, por que você está chorando? Ele olha para ele e fala assim, eu fui digno, eu fiz valer a pena, valeu a pena viver comigo. Ele está ali fazendo uma reflexão, né? Tipo assim, eu fui digno do que eles fizeram. Ele está chorando, e o filme é muito bacana por isso, porque mostra esse impacto. E quantos de nós, irmãos, fazemos de Deus, da palavra de Deus, do culto a Deus, algo que nos favorece, como se fosse para Deus uma honra nos servir? É o contrário, irmãos. Para nós é que deveria ser uma honra servir ao Senhor. Já que Ele me prometeu, então vou fazer valer a pena. Vou me dedicar ao máximo. Lembra a parábola dos talentos. Quem se sentiu abençoado, faz a coisa multiplicar e devolve. Quem se acha injustiçado, enterra. Já que eu não tenho nada e também não dou nada para ele. É assim que o cara pensa. E nesse texto está muito claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. Quantos líderes estão aí na internet, nos canais, falando, proclamando, gritando, dando soco, dizendo isso, dizendo aquilo? Ah, irmãos, sobre todos esses homens que se autodenominam profetas de Deus, sobre todos eles, certamente o juízo de Deus virá. Porque Deus não se deixa escarnecer. Não divide a sua glória com ninguém. Em algum momento Deus, o Senhor do campo, o dono dos talentos, o noivo das noivas, em algum momento ele vai chegar e vai pedir o que é dele, isso é meu, pô, não é seu. Que conversa é essa? É o que ele diz para Eli. E ele demonstra então juízo e graça, como nós já falamos, juízo no pacto e graça, porque ele deixa Samuel ali com Eli nesse momento. Lições importantes então dessa passagem dura, mas ao mesmo tempo decisiva, porque agora vai ter a virada, né? Logo ali na frente, Eli vai terminar a sua caminhada, vai morrer, inclusive morre num momento bem difícil, bem duro, e Samuel vai assumir a sua posição. Mas algumas lições que são importantes para nós, para pensar durante a semana e aplicar na nossa vida, para que Deus possa nos abençoar poderosamente. A primeira é essa que eu já falei, né? A aliança de Deus. Acho que eu errei aqui alguma coisa, peraí. Acho que não foi. Vou voltar aqui. Coisas da tecnologia. Beleza. Tudo já foi. Cadê as lições? É aqui. A primeira é que a aliança de Deus é com o seu povo. E não é com o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro, Deus é soberano. Com os seus servos, ele tem uma aliança. Vocês vão lembrar de uma passagem onde Jesus repreende os discípulos. Ele fala assim, entre vocês não. Com vocês não vai ser assim não. Tem uma diferença bem grande entre a soberania, o sol nasce para justos e injustos, Deus ama todos de forma incondicional, mas pacto mesmo ele tem com aqueles que nasceram de novo e tem uma aliança com ele. Então nós temos que sair um pouco desse delírio nacionalista. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou velho, né? Estou ficando velho, eu venho lá dos anos 80, ok? Agora eu descobri que eu sou cringe, né? E eu cansei de ver igrejas abraçando, né, o Planalto,
dando a volta no Palácio do Planalto, orando pela bandeira, o Brasil de Jesus, e de lá para cá, irmão, só piorou, não melhorou. Esse discurso nacionalista não rola. Não rola mesmo. Deus tem uma aliança com o seu povo. E não com nações, com terra. Nada disso. Tanto é verdade que o livro de Hebreus vai nos dizer que o povo de Israel queria entrar no descanso, que era a terra prometida, mas entrou na terra e nunca descansou. Porque o verdadeiro descanso, na verdadeira terra prometida, é em Cristo Jesus. Está lá no livro de Hebreus, com muita clareza. Outra lição importante é que a fidelidade do Senhor é com a sua palavra, e apenas com ela. Não é com homens, com pessoas, né, com igrejas. Vocês já repararam, tem irmãos que não conseguem, por exemplo, mudar de denominação porque tem uma relação de fidelidade com placas, com nomes. Né? Eu nasci batista, vou morrer batista, nasci assembleano, vou morrer assembleano, como se tivesse um negócio especial ali. Deus não tem fidelidade com placas, nem com paredes. Que conversa é essa, irmãos? Deus tem fidelidade com a sua palavra. Deus está onde a sua palavra é exaltada, com placa ou sem placa, irmãos. Onde houver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Onde Cristo é exaltado, ali Ele está. Não tem placas, paredes. Né? De vez em quando alguém manda uma mensagem para mim, eu não sei o que fazer, eu não consigo achar uma igreja que eu me adapte. Pô, então o problema não está nas comunidades, está em nós. Né? Não há nenhum lugar, nenhum, onde eu possa me reunir com irmãos em Cristo para exaltar a Cristo. Estou procurando o quê? Um lugar para exaltar a Cristo ou uma loja, um shopping, uma rede, um negócio qualquer, como se Deus estivesse conectado a essas coisas. Deus está conectado à sua palavra. Agora, você pode estar numa igreja super tradicional, histórica, com gerações e gerações de grandes líderes, e a palavra de Deus não é pregada, você está em lugar nenhum, está perdendo seu tempo. Uma outra lição importante do texto é que a espiritualidade é construída e também é destruída, mas no nosso caso aqui, ela é construída. Ninguém nasce pronto. Então veja o caso de Samuel. Nasceu milagre, né? Fruto de um milagre. Mas ele não conhecia Deus. Cresceu, teve que ser ensinado, treinado, aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a servir. É um exercício. Não tem coisa pronta. Não tem lugar sagrado. O fato dele estar ali, na frente da arca, acendendo a lâmpada, cuidando do templo, não fez dele um super crente. Igreja não faz ninguém crente, não transforma pessoas em servos de Deus. A espiritualidade é sempre construída. Como? Você ouve a voz de Deus, nasce de novo, recebe uma Bíblia e vamos em frente. Leitura da palavra, oração, obediência, vida em comunhão, serviço, caminhada. É uma construção. Não tem milagre. Não tem nada espetacular. É uma vida. Esses exemplos bíblicos são ótimos, né? O povo de Israel está preso no Egito, começa a orar, Senhor, mande um libertador. Aí diz o texto que Deus ouviu a oração dos israelitas, né? O gemido dos hebreus chegou ao Senhor. Aí o que o Senhor fez? Fez nascer Moisés. Olha só, olha a resposta de Deus. Vou mandar, hein? Ele está vindo a cavalo? Não, está vindo na cesta. Acabou de nascer a criança. Vai nascer, vai crescer. Processos naturais em construção. Em construção. Esse modelo religioso contemporâneo de coisas prontas, de coisas rápidas, de cultos incríveis, de pregações bombásticas, de imposição de mãos, de declarações proféticas, de louvores incríveis, isso é uma grande ilusão, isso é uma grande mentira da religiosidade. Porque o que constrói a vida cristã é o dia a dia. As alegrias, os problemas, as vitórias, os sofrimentos. Hoje nós vamos nos alegrar aqui com a Priscila, mas em outros cultos nós já choramos aqui por ela. E é assim que a vida funciona. Ainda bem que Deus nos concedeu esse dia. Como diz o texto, né? O Senhor transformou o nosso pranto em alegria. Que bom que nós podemos experimentar isso. E poderemos testemunhar. E é isso que faz a vida cristã. Porque agora nós vamos dar testemunho do que Deus fez entre nós.
E ao testemunhar o que Deus faz, só o nome do Senhor é glorificado. Esse é o aprendizado. Isso é uma construção. Algumas vezes nós oramos e Deus não nos atendeu como nós pedimos. E também aprendemos dessa forma. Portanto, Samuel está ali. Está bem ali, na nossa frente. Mas ele ainda é uma criança. Não é a criança que vai ungir Davi. Para que Davi seja ungido pelo homem certo, na hora certa, esse homem certo tem que nascer, crescer. Esse negócio está sendo feito. Deus está agindo. Só que o agir de Deus é bem diferente desse processo megalomaníaco, exagerado, hiperveloz do nosso tempo. É bem lento. É dentro do tempo, dentro da vontade de Deus que se expressa. Por fim, irmãos, se tem uma lição que esse texto vai nos ensinar, é que nós, como cristãos, nunca devemos, jamais, subestimar a soberania divina. Ainda que criminosos, corruptos, falsos profetas, mal religiosos, sejam ruins nesse tempo, e pareça que a coisa vai degringolar, parece, mas em algum momento, Deus certamente surgirá como grande juiz. Pode ser até que a gente nem veja, que a nossa geração não contemple o que Deus está fazendo. Mas nós nunca devemos subestimar a soberania divina. Vocês viram o que Deus fala para Samuel? Fala com um garoto, né? Pô, é sinistro, né? Fala com um menino. Eu vou fazer uma coisa em Israel, que quando souberem o que vai acontecer, o ouvido vai tinir, vai zumbir. O cara vai chegar assim, ai, que isso? Que história é essa? De tão terrível que é o que Deus está para fazer. Mas vai acontecer uma coisa de cada vez. Samuel, Eli, a arca, os filisteus, Saul. É um processo longo até que Davi venha. Deus está fazendo. Esse é um aprendizado importante da Bíblia. E talvez seja o pior aprendizado para nós, que somos uma geração ansiosa, apressada, imediatista, vivemos nesse mundo veloz, aprendemos o tempo todo na religião que nós vamos orar aqui e vamos trazer à existência o que não existe, não é assim? Vamos orar aqui agora, né? E aquilo que nós orarmos aqui, nas regiões celestiais, Deus vai ter que fazer, porque a gente vai concordar. Então vamos orar aqui, vamos concordar que eu vou ficar milionário essa semana, aleluia, glória a Deus, e vai acontecer. É assim que a gente aprende, é assim que a gente ouve. E aí somos uma geração ansiosa e vivemos nessa pressa. Mas a Bíblia vai dizer o que para nós, irmãos? Que Deus está agindo, Ele não está com pressa, Ele não está frustrado, Ele não está atrasado, Ele não está errado, e Ele não está correndo atrás do nosso tempo. Na verdade, Ele está acima do tempo, Ele é atemporal, Ele está cumprindo a sua vontade na medida certa, e não é Deus que tem que acelerar para nos atender, somos nós que temos que aprender a descansar na sua soberania.